Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito bom dia a todos, meus irmãos e irmãs, a vocês que estão em seus lares, vocês que estão nos acompanhando nesta Eucaristia Dominical. Todos nós já aprendemos, ouvimos tantas e tantas vezes esse mantra, fique em casa. E nessa Eucaristia, eu quero, junto com vocês em seus lares, para que juntos rezemos por aqueles que não têm casa. Nós sabemos que todas as cidades têm um número grande de pessoas, né, que não têm onde morar, moradores de rua. A capital, em São Paulo, já ultrapassou os 30 mil número de pessoas que não têm casa. Então, vamos pensar nisso também. Fique em casa, é um privilégio, porque muitos não têm este privilégio. Meus irmãos e irmãs, segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação do Espírito Santo, para obedecer a Jesus Cristo e participar desta Eucaristia, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso, a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de cada um de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza um dia à vida eterna. Amém. Senhor, nossa paz, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, nossa Páscoa, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, nossa vida, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Louvemos a Deus com o hino do Glória. Glória a Deus nas alturas e paz na terra, aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor,
só vós, o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Ó Deus, que o vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Hoje, as duas leituras, primeiras leituras, é a figura de Pedro, que está no centro. Então, nós vamos prestar atenção, porque Pedro falando, coisa que nós sabemos, ele era tímido, não tinha toda essa capacidade, uma pessoa iletrada, muito simples, pescador. Mas depois do Pentecostes, nós encontramos um outro Pedro, aí nós falamos, esse é o chefe da Igreja de Jesus Cristo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus, junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou, por meio dele entre vós. Tudo isto vós bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes, pregando numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pois Davi dele diz: Eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita para eu não vacilar. Alegrou-se por isso o meu coração e exultou minha língua. E até minha carne repousará na esperança, porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu santo experimente corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas, sendo profeta, sabia que Deus lhe jurara solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que previu e anunciou com as palavras: Ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. E agora, exaltado pela direita de Deus, Jesus recebeu o Espírito Santo, que fora prometido pelo Pai, e o derramou, como estáis vendo e ouvindo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nesta fala de Pedro, nós temos as bases da primeira catequese que nós encontramos. Todos nós tivemos uma catequese, nós aprendemos, primeiramente, sobre Jesus. E é o que Pedro está falando. Pedro está lançando as bases para uma catequese. E, a partir do que ele está ensinando, nós podemos responder aquelas duas perguntas que qualquer pessoa de qualquer religião deve se fazer. Não para o outro, fazer para a gente mesmo, né? Em quem eu creio? E Pedro diz muito bem: em Jesus Cristo, que foi morto. Não morreu de morte natural, foi morto. E morreu por uma causa,
para expiar os nossos pecados. E aí vem a segunda pergunta: em que eu creio? A primeira é: em quem eu creio? Jesus Cristo. E a segunda: em que eu creio? Eu creio na ressurreição. Qualquer religião deve se perguntar isso. Um budista, um muçulmano, um taoísta: em quem eu creio e em que eu creio? E Pedro, nesta sua primeira fala, após ter recebido o Espírito Santo, no dia de Pentecostes, ele vem dar para nós essas bases. Vamos agora rezar o Salmo, que é o Salmo número 15. Salmo responsorial. Todos. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites. Guiai-me, ó Deus, porque em vós meu refúgio. Digo ao Senhor: somente vós sois meu Senhor. Nenhum bem eu posso achar fora de vós. O Senhor sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Todos. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites. Eu bendigo ao Senhor, que me aconselha, e até à noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho ao meu lado, não vacilo. Todos. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubilha de alegria, e até o meu corpo no repouso está tranquilo, porque não haveis de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Todos. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites. Vós me ensinai vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites. Delícia eterna e alegria ao vosso lado. Todos. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, se invocais como Pai aquele que sem discriminação julga a cada um de acordo com suas obras, vivei então respeitando a Deus durante o tempo da vossa migração neste mundo. Sabeis que fostes resgatados da vida fútil herdada de vossos pais, não por meio de coisas perecíveis, como a prata ou o ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha nem defeito. Antes da criação do mundo, ele foi destinado para isso. E neste final dos tempos, ele apareceu, por amor de vós. Por ele é que alcançastes a fé em Deus. Deus o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória. E assim a vossa fé e esperança estão em Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Provavelmente, as duas cartas de Pedro foram ditadas e quem as escreveu foi João Marcos, o jovem que Pedro leva para Roma quando a comunidade dos cristãos pediu auxílio. As perseguições estavam muito fortes. E no começo da nossa era cristã, para ser cristão, bastava eu crer e professar isso publicamente. Creio em Jesus Cristo, morto e ressuscitado. E não havia curso de batismo, naturalmente. E aí Pedro está falando para uma comunidade, um grupo de pessoas que tinha sido batizados. Então, a instrução cristã vinha após o batismo, pela participação nas comunidades,
pela partilha do pão, pela oração em comum, como o Atos dos Apóstolos mesmo narra para nós. E a assiduidade, isto é, a frequência, né? Junto àquele grupo de oração. Então Pedro está se dirigindo a novos cristãos. E mais uma vez a sua catequese é sobre a pessoa de Jesus. Vamos agora nos preparar para o Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor Jesus, revelai-nos o sentido da Escritura. Fazei o nosso coração arder quando falardes. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: que ides conversando pelo caminho? Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas estas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o e partiu-o e lhes distribuiu. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu na frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 12 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão.
Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este evangelho, ele merece primeiramente uma análise exegética, de exegese. Quem são esses discípulos? Por muitos séculos acreditava-se que eram dois homens, que fala discípulos. Depois, numa pesquisa mais acurada nas Escrituras, nós sabemos que é um casal. Difícil imaginar que dois homens iam morar sozinhos, né? A não ser que fossem irmãos, né? Mas então era um casal. E lemos hoje o Evangelho de Lucas, mas se formos para o Evangelho de João, nós encontramos que junto à cruz estavam as três Marias, a mãe de Jesus, a sua irmã Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Então, mulher de Cleofas. Agora passamos para Lucas hoje, e um deles, chamado Cleofas, então o casal está voltando para a sua cidade. E nessa volta, alguém se aproxima e começa a caminhar com eles, que era costume, né? Fazer companhia um para o outro quando eles caminhavam pelas estradas. E aí, Jesus começa o diálogo. Por que eles estão tristes? Por que estão com o coração entristecidos? E aí eles começam a falar, né? E falam de Jesus como todos falavam, que Jesus era um profeta, assim que eles acreditavam em Jesus. Jesus como um profeta, não como filho de Deus. Ainda eles não tinham esta noção. Mesmo os próprios apóstolos tinham em Jesus um grande profeta que queria libertar Israel do domínio romano. E é somente com a ressurreição que tudo muda. E aquela tristeza vai se transformar em alegria, em entusiasmo e força. Porque eles voltam mais 11 quilômetros, imaginamos quase que correndo, para anunciar aos discípulos que estavam na casa. E Jesus celebra com eles, parte o pão. Jesus era conhecido por alguns aspectos. Primeiramente, homem de oração. Todo judeu rezava, mas Jesus rezava mais. Ou no finalzinho da tarde, começo da noite, ou logo de madrugada. Outra coisa era dar qualquer coisa para Jesus, dar um alimento, ele não comia sozinho. Reparte com quem está do lado. E sempre pedindo a bênção. Então eles vão reconhecer Jesus, que já era a sua característica, quando ele reparte o pão. Abençoa e reparte o pão. Uma pequena celebração em casa, na casa. E assim as comunidades começaram. Não havia templos, igrejas, celebrava-se em casa. Por isso, a casa é o lugar da igreja doméstica. A nosso lar, a nossa casa é uma igreja doméstica. E nós estamos passando por um tempo, memória histórica de 2000 anos, como as primeiras comunidades de Roma estavam passando nas perseguições. Não se celebravam nem mesmo nas casas. Quase não se podia sair de casa. A perseguição era muito forte, muito grande. E a perseguição começa no ano 64, com Nero, e vai até 340 com Constantino. Tendo altos e baixos, momentos mais fortes de perseguição, outros momentos menos, mas foram sempre de perseguição. Eu sei que hoje, alguns cristãos e grupo de cristãos, já tem até nos meios de comunicação social, pedindo celebrações para aqueles que estão sadios,
para aqueles que não estão doentes, para aqueles que não são idosos. Mas seria uma seleção eugênica. Eu vou deixar os que mais precisam em casa e vou para a igreja participar com os sãos, com os sadios. Isso não é cristão. Nós temos que entender que esta situação é para todos. E não há ninguém melhor do que o outro. Ninguém vai se sentir excluído. Nossas celebrações são em nossas casas. É a igreja doméstica que reza, que espera, que reforça a sua confiança no Deus da vida. Então nós não podemos, de maneira alguma, exigir ou até propor que se celebre somente para os que são sadios. Esquecendo que a igreja é um corpo, e ninguém trata uma parte só do corpo e esquece o resto. Não, nós tratamos o corpo todo. Não se pode tratar partes do corpo. Assim como eu trato o meu corpo, não só um braço, uma perna, ninguém compra um sapato só para o pé direito ou para o pé esquerdo. É o corpo todo. E nós somos a igreja, corpo de Jesus. Ele é a cabeça. O corpo todo está sofrendo. Se eu não estou doente, mas eu sofro pelo meu irmão que está doente. Se eu não estou isolado, eu sofro por tantos que estão isolados. Se eu tenho ainda esperança, devo rezar por aqueles que já perderam a esperança na vida. Isto é ser igreja doméstica. É isto que nós estamos celebrando. Como disse no início, vamos lembrar os que não têm casa. Hoje ter casa é privilégio. E são muitos os que não têm casa. Então temos que ter muito cuidado em dizer essa frase, fique em casa. Eu não posso dizer para qualquer um. Eu posso estar faltando com a caridade se eu disser para alguém que não tem casa. Dou alguma coisa e diz, vai para sua casa. Mas ele vai, que casa ele vai? Vamos refletir, vamos pensar, mas principalmente como igreja doméstica, nós que estamos em casa, vamos rezar por toda a nossa igreja. Este é o tempo, assim como os primeiros cristãos tiveram esse mesmo tempo de ficar escondidos. Nós também estamos passando por isso. Vamos então nos irmanar, saber que estamos em comunhão, saber que para nós esse é o momento em que a comunhão espiritual se torna eficaz, se torna necessária. É o meu alimento, é essa comunhão espiritual com todos. Então, meus irmãos e irmãs, não vamos esquecer isso. Não vamos esquecer que muitas vezes nós estamos do lado dos privilegiados e nem tantos podem dizer o mesmo. Que Deus nos acompanhe com a sua graça, que Deus nos ilumine com a sua sabedoria, que Deus nos alimente com a sua palavra, assim seja. Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Vamos agora fazer a Deus as nossas preces. E nessas preces vamos pedir pelos nossos falecidos de nossas famílias, nossos amigos, e de modo especial aqueles que
ao morrer, não pode ter nem ao menos uma pessoa do seu lado. Simplesmente é depositado em uma cova. Então vamos rezar por essas famílias, que nesse momento de dor, eles não podem expressar o seu sentimento de amor. Meus irmãos e irmãs, Jesus ressuscitado, que faz de si um dom para nós, peçamos que ilumine nossa vida cotidiana, dizendo: vinde ficar conosco, Senhor. Senhor, quando a igreja é incompreendida e perseguida, e seus ministros têm dificuldades em perceber o grande valor de sua missão evangelizadora, nós vos pedimos. Vinde ficar conosco, Senhor. Quando as autoridades e as instituições se mostram indiferentes aos desamparados e adotam políticas públicas que não proporcionam vida digna, nós vos pedimos. Vinde ficar conosco, Senhor. Quando as comunidades cristãs se fecham em si mesmas e não abrem a partilha e a solidariedade com outras mais necessitadas, nós vos pedimos. Vinde ficar conosco, Senhor. Quando no dia a dia vossos seguidores se deixam vencer pelo medo e pelo desânimo e não dão espaço à esperança e à alegria, nós vos pedimos. Vinde ficar conosco, Senhor. Quando não percebemos vossa presença entre nós, andando ao nosso lado e à nossa frente, para nos indicar o caminho, nós vos pedimos. Vinde ficar conosco, Senhor. Todos nós temos muito a pedir a Deus, muito. Vamos então, em um momento de silêncio, apresentar a Ele as nossas preces. Senhor Jesus, fazei sempre arder em nosso coração vossas palavras, que nos ensinam o caminho para a vida e a felicidade. Vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Amém. No cálice, juntamente com o vinho, o sacerdote acrescenta algumas gotas de água. O vinho representa a divindade de Jesus Cristo. A água representa a nossa humanidade. E nesta união, é Jesus que em sua divindade Ele acolhe a nossa humanidade. Coração contrito e humilde, sejamos, Senhor, acolhidos por vós, e seja este nosso sacrifício acolhido por vós em nossa vida. Amém. Orai, meus irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício,
para a louvor e glória glória do seu nome, que nós para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa igreja em festa. Vós que sois a causa de tão grande júbilo, concedei-lhe também a eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene, em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Vencendo a corrupção do pecado, realizou uma nova criação, e destruindo a morte, garantiu-nos a vida em plenitude, unidos à multidão dos anjos e dos santos, transbordando de alegria pascal, nós os aclamamos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de vosso Filho, Jesus Cristo. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, deu graças, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. E do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis aqui o mistério da nossa fé. Anunciamos, Senhor, Senhor, a vossa a morte. vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo José e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também de nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Vamos rezar por todos os nossos falecidos, todos, familiares, amigos, parentes. Estamos celebrando hoje o 7º dia de Aparecido Manuel Pinto e Terezinha Rodrigues Ramos. E de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face.
Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Vamos rezar a oração que o próprio Jesus nos ensinou, pedindo nesta oração que Deus, nosso Pai, olhe por cada uma das nossas famílias, por cada uma de nossas comunidades, por cada um de nossos doentes e por todos os seus cuidadores. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Essa oração que se segue, rezem também cada um em seu coração, no silêncio do seu coração. Esta oração diz muito para todos nós. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. E vamos pedir também a Deus a sua paz, não só para os nossos corações, mas para aqueles que estão, como os discípulos de Emaús, com o coração atribulado. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O O amor amor de Cristo nos uniu. E agora vocês, em família, em casa, façam um gesto de paz para quem está com você. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus. Eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Era preciso que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressurgisse dos mortos, e que em seu nome fosse pregado a todas as nações o arrependimento para o perdão dos pecados. Aleluia. Oremos. Ó Deus, olhai com bondade para o vosso povo e concedei aos que renovastes pelos vossos sacramentos a graça de chegar um dia à glória da ressurreição da carne por Cristo nosso Senhor. Amém. No próximo domingo, nós continuaremos celebrando neste mesmo horário, e os que quiserem acompanhar, nós no Facebook tem o endereço de como você vai fazer para continuar conosco em comunhão, celebrando a Eucaristia. Desejo a todos um bom domingo, uma boa semana, que não falte a esperança para ninguém, não falte a caridade, o amor. Peçamos agora a bênção a nosso Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, que pela ressurreição do seu Filho único, vos deu a graça da redenção e vos adotou como filhos e filhas, vos conceda a alegria de sua bênção. Amém. Amém. Aquele que por sua morte vos deu eterna liberdade, vos conceda por sua graça a herança eterna. Amém. E vivendo agora retamente, possais no céu unir-vos a Deus, para o qual, pela fé, já ressuscitastes no batismo. Amém. Amém. E por intercessão do Imaculado Coração de Maria, venha sobre cada um de vós e vossas famílias a bênção do Deus poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia.